Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, né, cumprimentando aqui o Fábio, doutora Carla, professor Barbucci, professor Verbig, tendo a honra aqui de estar com o professor Sérgio, com o doutor Greco. Nós vamos aqui conversar um pouquinho de doença do refluxo. E um pouco além do diagnóstico de certeza, já bem falado dos nossos congressos nos últimos 5 anos, e a gente vai estender isso aqui para um pouquinho do pé de página, falando de alguns fenótipos atípicos e também de outros distúrbios funcionais. Bem, então o que a gente tem de conceitos são vários, e eu estou trazendo aqui para vocês o conceito de Roma, né? Segundo Roma, para a gente caracterizar do ponto de vista clínico a doença do refluxo, na verdade, se traduz com sintomas que ocorrem pelo menos 2 vezes ou mais por semana, com impacto na qualidade de vida. Obviamente, sintomas atribuíveis à doença do refluxo gastroesofágico. E dentre o que a gente tem de fenótipo, a gente tem dentro da síndrome esofágica esses aqui nessa chave, que é a esofagite erosiva leve, a doença erosiva acentuada, a doença do refluxo não erosiva, o esôfago de Barrett, a síndrome de dor torácica associada ao refluxo, a doença do refluxo com regurgitação dominante e também as 2 principais síndromes extraesofágicas, que seria o refluxo laringofaríngeo e a síndrome refluxo-tosse. Tá? Então, dentro do espectro da doença do refluxo gastroesofágico, do ponto de vista da endoscopia, já está consolidado, né, de acordo com os últimos consensos, que a gente deve considerar presença de doença do refluxo gastroesofágico de acordo com achado endoscópico, quando a gente tem esofagite erosiva, graus B, C e D, estenose péptica, esôfago de Barrett e o adenocarcinoma associado ao Barrett, né? Em relação ao esôfago de Barrett, há algum conceito assim, divergente na literatura, mas o nosso grupo considera diagnóstico de certeza quando a gente tem uma mucosa suspeita acima de 1 centímetro com confirmação histológica. Em relação à doença da forma não erosiva da doença do refluxo, houve uma mudança recente do conceito, né, de acordo com os critérios de Roma, onde Roma III aceitava como doença do refluxo gastroesofágico aqueles pacientes que respondiam ao IBP, que tinham uma correlação de sintoma positiva, a pH-metria ou impedância ou pH-metria, independente do tempo de exposição ácida, e uma exposição ácida aumentada. Então, dentro do conceito de Roma IV, para se determinar a presença da doença do refluxo não erosivo, a gente precisa documentar uma exposição ácida aumentada à pH-metria. E aí, nós temos o resumo dessa primeira parte dessa aula. O que a gente considera diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico? Então, quando a gente tem esofagite grau B, C e D, estenose péptica ou esôfago de Barrett, ou um tempo de exposição ácida acima de 6%. A gente considera refluxo fisiológico quando a gente tem esôfago normal e um tempo de exposição ácida abaixo de 4% a pH-metria. E a gente tem uma zona cinzenta com um diagnóstico inconclusivo ou indeterminado, quando a gente tem um esôfago normal ou uma esofagite grau A ou um tempo de exposição ácida entre 4% e 6%, onde a gente utilizaria aí, para o diagnóstico de certeza, a manometria de alta resolução e a impedância pH-metria para colaborar ou a favor de doença do refluxo ou contra a doença do refluxo. Entretanto, recentemente, o consenso asiático questiona esse tempo de exposição ácida acima de 6%, e o grupo na Ásia hoje utiliza um tempo de exposição ácida acima de 4%
para determinar diagnóstico de doença do refluxo pela pH-metria ou impedância-pH-metria. Agora a gente vai conversar sobre diagnóstico diferencial, onde a gente tem, dentro do espectro da pirose, essas duas entidades, a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional. A hipersensibilidade ao refluxo é um distúrbio funcional do esôfago, né, descrito em Roma 4, que nada mais foi sacado do espectro da doença do refluxo gastroesofágico, o que em Roma 3 eles citavam como esôfago hipersensível, hoje é uma entidade independente. Entretanto, o mesmo consenso que eu citei, asiático, questiona a hipersensibilidade ao refluxo como uma entidade separada da doença do refluxo. Inclusive, esse consenso orienta a abordagem terapêutica semelhante à doença do refluxo gastroesofágico. E a pirose funcional, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, em relação à sensibilidade esofágica, a gente tem esses três fatores principais, mediadores inflamatórios, a sensibilidade periférica e a sensibilização central, como atuantes aí para determinar a presença do sintoma do paciente. Então, aqui nesse quadro, né, o de cima retirado, né, do consenso de Roma, Roma 4, e lá embaixo a gente vê em relação à hipersensibilidade do esôfago, né? Onde na esofagite erosiva a gente tem basicamente o refluxo ácido como o mais importante aí na fisiopatologia. Na forma não erosiva, ainda o refluxo ácido é mais importante que o refluxo não ácido. Na hipersensibilidade ao refluxo, a importância do refluxo não ácido aumenta. E na pirose funcional, esse é um subgrupo de pacientes com pirose que não tem uma relação positiva com refluxo gastroesofágico, e aí tem fatores mecânicos dentro dessa fisiopatologia para determinar esses sintomas. Uma coisa interessante, descrito por Shiffrin há mais de uma década, é o posicionamento das terminações nervosas, tá? Do esôfago, né, junto ao lume esofágico, que é uma condição frequente, observada em pacientes com a forma não erosiva da doença e pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, né? E, associado a isso, de forma também muito frequente, é a presença de espaços intercelulares dilatados, né, que a gente sabe que é um marcador do comprometimento da integridade esofágica, e a observação desse achado é praticamente o mesmo na forma não erosiva da doença e na hipersensibilidade ao refluxo. Por isso, é um dos fatos que o grupo asiático questiona em separar a hipersensibilidade do refluxo do espectro da doença do refluxo gastroesofágico. Em relação a evidências adicionais da doença do refluxo, né, do ponto de vista da impedânciometria, a gente tem aí a impedância basal, né? A impedância basal noturna, é um dado que a gente retira, né, da nossa impedânciometria de 24 horas, e é um indicador também da integridade da mucosa esofágica, né? Onde a gente faz uma medida, uma média, de 3 períodos de estabilidade durante a noite para determinar se essa impedância está baixa ou não, né? E o que demonstra isso aqui? Existe uma relação direta, tá, da impedanciometria baixa com a dilatação do espaço intercelular, tá? E a gente tem aqui outro dado que a impedanciometria e a pH-metria pode nos dar, que é a relação do refluxo com o sintoma. O único exame capaz de determinar a associação de sintomática é a monitorização prolongada do refluxo, ok? Então, tanto a endoscopia quanto a resposta ao IBP, ela não determina se o refluxo é causa do sintoma, tá? E a correlação de sintoma
é o único exame capaz de determinar essa relação. Então, em relação a alguns conceitos, né, retirado aí do nosso consenso de Roma, o que é hipersensibilidade ao refluxo? Primeiro, são sintomas que têm que ser iniciados pelo menos há 6 meses, presente nos últimos 3 meses, 2 vezes ou mais por semana, né? Então, são sintomas retroesternais, pirose ou dor torácica, desencadeados por ácido ou não ácido, demonstrado por pH-metria ou impedância, com tempo de exposição ácida fisiológico, ou seja, abaixo de 4%. E os critérios de exclusão, para comprovar se tratar essencialmente de hipersensibilidade ao refluxo, esofagite eosinofílica, as doenças motoras do esôfago, né, e que devem ser excluídas para determinar que esse paciente tem sintoma estritamente associado à presença do refluxo, né? Uma coisa interessante é que a resposta ao IBP não exclui o diagnóstico. A gente sabe que a refratariedade na hipersensibilidade ao refluxo é maior do que a forma erosiva e a doença do refluxo não erosiva. E a pirose funcional, né? Então, é uma pirose que não responsiva à terapia antissecretora, tá? Não desencadeada por refluxo ácido ou não ácido, né? Com tempo de exposição ácido fisiológico, né? Critérios de exclusão, os mesmos da hipersensibilidade ao refluxo. E uma coisa interessante, para quem leu o artigo de distúrbios esofágicos de Roma 4, que o critério não cita achados endoscópicos, né, a endoscopia. O que chama atenção, eu vou mostrar para vocês mais à frente, pela primeira vez, um consenso determina a possibilidade de haver concomitância entre uma doença orgânica no esôfago e um distúrbio funcional. Tá? Isso já tinha sido descrito em outros trabalhos, mas em forma de consenso eu desconheço, né? Então, Roma 4 descreveu a ocorrência de sobreposição de doenças funcionais e esse trabalho do professor Rony Fess exemplifica isso. Então, ele pegou pacientes com diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico, comprovado previamente, e submeteu a impedanciometria em uso de medicação, ok? Com dose plena dobrada de IBP. E o que ele observou? Que 62% dos pacientes tinham sintoma independente da presença do refluxo, né? E 12,5% tinham hipersensibilidade ao refluxo, tá? Associado aí a uma doença do refluxo previamente diagnosticada, né? Aqui, vocês conhecem muito bem o algoritmo do diagnóstico, né, de doença do refluxo e os distúrbios funcionais. Chama atenção a impedância ou pH-metria, que vai determinar, é o único exame capaz de determinar sintoma desencadeado por refluxos ácidos e não ácidos. Quando positivo, é hipersensibilidade ao refluxo. Quando negativo, se trata de pirose funcional. Agora, alguns detalhes de alguns fenótipos menos comuns da doença do refluxo. O entendimento dessas nuances diminui a possibilidade de refratariedade quando o paciente é abordado de forma adequada. O primeiro que eu queria falar é da síndrome da dor torácica associada ao refluxo. Então, o que a gente tem na prática? Essa correlação refluxo-sintoma é de difícil comprovação. Quem faz exame sabe que é, né? O diagnóstico diferencial é amplo, né? Com várias enfermidades aí da caixa torácica, principalmente cardiovasculares e psiquiátricas também, né? E os sintomas são incaracterísticos, né? O que a gente vê que 35% dos pacientes têm uma pH-metria anormal, tá? Depois de descartada doença cardiovascular,
E a correlação refluxo-dor torácica durante o exame é de apenas 11%. Ok? Então, a população mais comum é esse perfil de homens brancos, idosos, especialmente com pirose, regurgitação e hérnias de hiato. Ou seja, é mais uma manifestação atípica que, quando tem manifestação típica associada, aumenta a possibilidade desse diagnóstico, né? E é uma entidade que deve ser diferenciada da síndrome de dor torácica funcional, onde é difícil a fazer a correlação do episódio de refluxo com o sintoma. E olha o que a gente tem abaixo. Quando a gente tem a doença do refluxo diagnosticada previamente, a chance, né, de uma resposta ao IBP é completamente diferente quando não há evidência objetiva de doença do refluxo gastroesofágico. Doença do refluxo com regurgitação dominante, tá? Também é um outro fenótipo da doença do refluxo, tá? Se caracteriza por uma resposta débil ao tratamento clínico. O principal mecanismo é falência da junção esôfago-gástrica, especialmente nas hérnias de hiato associadas a hipotonias acentuadas, onde a professora Eponina me ensinou há mais de 20 anos em se tratar de um refluxo livre, que é o termo que ela utiliza muito na sua prática clínica para descrever esse tipo de refluidor. O principal sintoma, né, a regurgitação, ocorre independente da acidez do refluxato, obviamente, manifesta-se principalmente na posição deitada, acomete 13% dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico e 60% dos que apresentam distúrbios do sono. Tá? A resposta ao tratamento clínico é muito ruim, entre 10% e 20%, né, de acordo com cada trabalho, e o tratamento envolve intervenções cirúrgicas ou endoscópicas, né? O diagnóstico diferencial é com síndrome de ruminação e sempre avaliar a necessidade de estudar o esvaziamento gástrico para descartar a gastroparesia nesses casos, né? Diagnóstico diferencial, síndrome de ruminação, nós vamos falar alguma coisa. Como que se suspeita? Tá? O paciente habitualmente chega, é mais um que fala, doutor, eu tenho refluxo. E a gente tem que diferenciar dessas duas outras enfermidades, vômito cíclico e doença do refluxo gastroesofágico. Então, como que acontece a ruminação? Sem esforço, ausência de náuseas, o alimento habitualmente é reconhecível, acontece no período pós-prandial, né, ou durante a refeição, não ocorre durante a noite, os episódios são repetitivos e, com frequência, tem perda de peso associado, né? E o tratamento disso é fonoterapia e o paciente racionalizar que se trata de uma questão aí comportamental, e isso é um tratamento com excelentes resultados. E a eructação supragástrica, que muitas vezes é confundida com a doença do refluxo gastroesofágico, né? O que acontece na eructação supragástrica? O paciente contrai o diafragma, né? Essa zona verde aí, abaixo desse gráfico, há uma contração súbita do diafragma e, ao mesmo tempo, uma abertura concomitante do esfíncter esofagiano superior. Prontamente, há uma queda da pressão intratorácica, né, que se torna subatmosférica, e entrada de ar, né, que prontamente é eliminado, né? E qual que é a característica dessa eructação excessiva supragástrica? Muitas vezes, vários por minuto. O paciente muitas vezes conversa eructando no consultório, né? Não tem uma relação com a refeição, sem odor ou gosto, habitualmente audível e bem audível, né? E está associado com outras comorbidades, como a aerofagia, doença do refluxo e transtorno de ansiedade, ok? Uma coisa que é bem interessante, o diagnóstico pode ser dado pela impedanciometria, inclusive diferenciar a eructação gástrica da supragástrica,
Isso aí é facilmente identificado, inclusive número de episódios, etc., né? E uma coisa interessante, que a eructação supragástrica, ela é a causa da doença do refluxo em pelo menos em 1/3 desses pacientes com queixa de eructação excessiva nessa forma supragástrica. Por quê? Porque no momento onde se expele o ar, se aspira o conteúdo gástrico para dentro do esôfago, aumentando a acidificação intraesofágica. Isso aqui é um trabalho do professor Cifrin também, onde ele mostra uma acidez acentuada a nível esofágico, associado a um número absurdo de episódios de eructação supragástrica. Esse paciente aí, com 741 episódios em 24 horas, quando submetido à fonoterapia, houve uma queda importante do número de episódios de eructação, com normalização da exposição ácida esofágica. Ou seja, é a eructação excessiva causando doença do refluxo, e tratando a eructação, a gente trata a doença do refluxo gastroesofágico. Então, para finalizar, o tempo de exposição ácida e a endoscopia são reconhecidos como os principais exames para o diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Entretanto, esofagite e o tempo de exposição ácida não determinam se o sintoma decorre dessa exposição aumentada. Roma 4 reconhece que pode haver doença orgânica e funcional concomitante, que é uma causa da refratariedade ao IBP. A impedância pH-metria esofágica colabora para diferenciar várias entidades clínicas, todas essas anteriormente mencionadas, colaborando para um tratamento mais racional. Pirose funcional, hipersensibilidade ao refluxo e eructação supragástrica podem ocorrer ao longo do tratamento da doença do refluxo, seja o tratamento clínico ou até mesmo no pós-operatório de fundoplicatura. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida que porventura tiver. Muito obrigado.